O senhor vai participar dessa reforma da Previdência como ministro ou como presidente? Eu vou tomar a decisão se eu me candidato ou não até o dia 7 de abril. De qualquer forma, o senhor teria toda a coerência do mundo para, numa campanha, defender a reforma da Previdência. Eu acho que o senhor atualmente é o único pré-candidato que pode defender tranquilamente. Eu acho que, em primeiro lugar, como eu disse, a reforma da Previdência está tendo uma aceitação cada vez maior. Segundo, não há nenhum tema que tenha unanimidade, não é? O importante é cada um ter consciência que está defendendo o que é certo para o país e para a população. E as pessoas vão entender isso. São as perguntas do Leandro Fernandes, se o senhor acha que tem chance. Da Joyce Fadelli, ela quer saber se o senhor se considera preparado para assumir. Um perfil muito engraçadinho chamado Gênio Quadros quer saber se o senhor acha que ganha do Michel Temer. E a Cris Silva quer saber quais seriam as suas propostas no setor de segurança pública se o senhor resolvesse se candidatar à presidência. Olha, eu tomo muito cuidado nas minhas decisões, né? Já tive decisões importantes quando eu dirigia uma instituição no Brasil, fui convidado para assumir o comando mundial, fui o primeiro brasileiro a chegar lá na história. Foi presidente internacional do Banco de Boston. E depois da minha estadia lá também nunca houve outro que assumiu um lugar similar numa grande instituição global. E foram decisões que na época me geraram muita dúvida e outros, porque nunca tinha existido um brasileiro naquela posição. E me julguei na época preparado para isso e de fato, felizmente, o resultado foi muito bom. Ou no Banco Central, etc. Em resumo, eu tomo muito cuidado nas minhas decisões e, evidentemente, se a decisão for, de fato, de resolver me candidatar, é porque eu estou considerando que existe, de fato, um preparo, uma experiência suficiente para isso. Mas, evidentemente, que isso aí é uma avaliação de cada um, né? O que interessa é a avaliação da população. Ministro, só uma questão. O senhor deve ter uma lista de condições para se candidatar que vão ter que ser preenchidas ou não para o senhor tomar essa decisão. Que lista é essa? E o fato de o presidente Temer se candidatar ou não é uma condicionante, é um fator que vai condicionar a sua candidatura ou não? Olha, duas coisas aí importantes. Primeiro, em relação a essa questão do presidente Temer, todas as conversas que nós temos tido até hoje, ele tem me incentivado muito a ser candidato, dado sugestões, etc. Ele tem manifestado, inclusive, de fato, muito entusiasmo e tem me encorajado e dado muita força, dizendo, olha, acho importante, vai em frente, etc. Então, esse é um ponto. Segundo, em relação a demais condições, vai depender, evidentemente, de aspectos políticos, né, de apoio, etc. Eu não acredito muito em candidaturas avulsas, que não tenham, inclusive, tempo de se explicar, de mostrar os seus planos na televisão. Mas etc. o senhor vai decidir baseado em pesquisa? Pesquisa é um fator, mas não é o único. Nós já tivemos diversos casos, inclusive recentes no Brasil, de eleições muito importantes em que o vencedor tinha 1% ou até menos nas pesquisas. O senhor vai decidir baseado em alianças? Da Prefeitura de São Paulo até. O senhor vai decidir baseado em alianças? Em tempo de televisão? Eu acho que o tempo de televisão é um fator, o apoio partidário que leve a isso é, obviamente, necessário para isso. A pesquisa em si não é tão relevante para aqueles que não têm um alto grau de conhecimento. Aqueles que têm um alto grau de conhecimento, já se candidataram a presidente, etc., já são suficientemente conhecidos, estão baixos nas pesquisas, aí é um motivo já de maior preocupação. Aqueles que têm um nível de conhecimento muito baixo, como mostram pesquisas e resultados de eleição no Brasil e fora, aí é outra história, porque a questão é saber o histórico, a proposta. Aqueles que conhecem o perfil da pessoa, eles votariam nessa pessoa ou não? E aí as pesquisas qualitativas até valem mais para quem não tem um alto grau de conhecimento, onde você apresenta para um grupo de pessoas, candidato, possível candidato, a história dele ou dela, e aí se mede a reação. Se a reação for boa, isso significa que o potencial de crescimento é muito grande. Isso, às vezes, é muito mais importante
do que o percentual de intenção de voto no dia. O Guto Lapistino quer saber se o senhor aceitaria ser ministro novamente, independente de quem for eleito. E se o senhor não aceitaria, de quem? Olha aí, eu sou um homem de fases e de missões, não é? Eu estava dirigindo uma grande instituição global, estava num pico, todos esperavam que eu continuasse lá, etc. Eu disse, eu vou encerrar isso, porque eu acho que já cumpri aqui a minha missão, vou voltar ao Brasil, vou entrar no serviço público. E voltei ao Brasil, me candidatei a deputado federal, não assumi o mandato, porque fui convidado para ser presidente do Banco Central e entrei numa outra missão. Em resumo, eu acho que essa fase de ministro, esta missão já está por ser cumprida. O Brasil vivia na maior recessão da história do país quando nós entramos. O Brasil hoje está crescendo cada vez mais forte, isso será cada vez mais percebido. A minha opinião hoje é que essa etapa está cumprida. Agora, isso quer dizer o quê, ministro? Que no dia 1º de janeiro de 2019, ou o senhor está subindo a rampa do Planalto, ou o senhor está indo para o Congresso, ou de volta para a vida privada? De volta para a iniciativa privada? Não, eu não vou me candidatar ao parlamento. Eu acho que esta fase talvez já passou. É muito importante, né, o parlamento, etc. Mas, do meu ponto de vista, eu acredito que agora estamos numa etapa que vamos tomar essa decisão, mas a minha decisão será ou me candidatar a presidente da República ou continuar o ministro da Fazenda.